Está começando mais uma edição do Eu Ouço Gente Morta, o podcast quinzenal de terror, sempre com Maxon Lima de um lado e Rômulo Matem do outro lado. Agora tá quinzenal mesmo, hein? Não tá falhando, então tá bom. Então, entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Estamos aqui. Eu fiz esse levantamento, afinal de contas esse é um episódio especial, né? Vamos comemorar os 4 anos do Eu Ouço Gente Morta. Caramba, hein? A gente deixou de soltar um episódio só no ano passado. Tá tudo bem. Tá. 4 aninhos é um neném, é um infante, é um molequinho que já tá começando a fazer merda. É isso aí, a gente completou 4 anos na última quarta-feira, no dia 19 de março. 4 anos atrás a gente começou com essa empreitada de gravar podcast de terror. Originalmente era pra ser sobre serial killer, né, Rômulo? Que você veio sugerir pra mim. Sempre conta essa história. E aí, assim, não, por que, né, deixar só nesse assunto, né? Já que a gente gosta tanto de terror, vamos falar de terror, né? Já tinha o canal, o Mais Que Horror, o canal principal onde está hospedado, né? O podcast, né? É um filho do Mais Que Horror, né? Que também está prestes a completar 10 anos, né, Max? 10 anos em outubro. A gente tem que pensar alguma coisa pra fazer, pra comemorar esses 10 anos. Assim como eu gosto de fazer aniversário de data redonda, tipo comemorar os 5 anos, sabe? Do Eu Ouço Gente Morta ano que vem, com algum evento, alguma coisa. E os 10 anos do Mais Que Horror, a gente de fato precisa pensar em alguma coisa especial, porque, pô, né, 10 anos. Sabe-se lá se a gente vai durar mais 20 anos, ou mais uma semana. Então tem que, de fato, comemorar. É isso aí. Então esse aqui é o especial de 4 anos do Eu Ouço Gente Morta. A gente tem um monte de tema pra falar. Como a gente tem tido em todos os últimos episódios, né, eu fico muito feliz, especialmente, de falar de um monte de jogo de terror independente, na grande maioria das vezes. E a melhor parte de todas, que é puxar você que nos ouve pra conversar com a gente. Seja lá sobre qual tema, dos temas abordados no episódio, ou o que você quiser conversar com a gente sobre terror. É sempre muito bem-vindo, porque, particularmente pra mim, tanto no Mais Que Horror quanto aqui, é a minha parte favorita. Porque no Mais Que Horror eu fazia questão de comentar, responder todo mundo que escrevia lá. Alguns episódios renderam muitas mensagens, muitas conversas longas, pra expandir bastante o tema, seja qual for, né? E isso acontece aqui também, só que de uma forma diferente, né? Eu lembro que no começo eu respondi o pessoal lá no Mais Que Horror, porque você que tá ouvindo esse podcast, seja lá em qual plataforma de podcast, a gente conversa com o pessoal que nos ouve lá no youtube.com/masquehorror, como o Romulo comentou, né? Sim, é o nosso canal de ouvidoria, né? A Ágora Profana, é onde nós nos encontramos com nossos ouvintes e trocamos ideias por turnos, como em RPGs bons. Exatamente. E é algo que é muito importante pra gente, que a gente vai sempre continuar, vai sempre manter, porque, sei lá, eu não vejo o programa continuando sem isso. E a melhor parte é que, de fato, a gente tem as mensagens, né? O pessoal comenta e a gente pode levar isso adiante, e que faz com que a gente se mantenha aqui 4 anos depois e que a gente queira continuar por mais 4 anos, 40 anos, seja lá quanto tempo for. Porque também é a nossa oportunidade, né, Romulo? Eu e você e eu, da gente conversar sobre. A gente que muitas vezes fica vários dias sem se falar, a gente se encontra aqui para matar a saudade e para debater os temas, né, que a gente sugere. Sejam temas do momento, sejam coisas que não são tão assim pertinentes, imediatas, não tem muito imediatismo aqui. Eu acho que é o contrário, né? A gente dá uma digerida, né? A não ser quando é alguma coisa, por exemplo, que a galera tá esperando muito, tipo, quando a gente fez o primeiro episódio do The Last of Us da série, ou quando saiu o Silent Hill. Então quando a gente tem essa oportunidade, essa janela aí que casa, tudo bem. Mas se não, não é algo que nos preocupa. Exatamente, tem um jogo que foi anunciado e lançado hoje, um jogo de terror totalmente não convencional. Eu diria que é uma preciosidade, porque é um formato de jogo raro de se ver. Tipo, não é todo dia que a gente tem um horror de sobrevivência e também um RPG de turno em pixel art, tipo um RPG de 16-bit. Mas também um jogo de terror bastante tenebroso, pós-apocalíptico que seja. E a gente vai falar dele aqui logo mais. E aí você puxou tudo isso, Romulo, tipo Mais Que Horror, Eu Ouço Gente Morta, e um outro rebento, digamos assim, um outro braço, um outro apêndice aqui da nossa desgraceira é o Silent Hill Database. E a gente tá devendo o retorno do Silent Hill Database em 2025. A gente soltou o projeto juntamente com o remake do Silent Hill 2, em outubro do ano passado. Até o momento a gente tem 3 episódios,
que estão aqui no canal, mas também estão hospedados lá no canal da nossa queridíssima Monique Alves, no Resident Evil Database. Tá no Japão, ela tá no Japão agora, hein? Ela Só tá. pra você ir no Japão aí, Mones. Conheceu o prédio da Capcom, entrou lá, foi apresentada a todo mundo, conheceu Tá tudo lá comendo dentro. comida sem glúten que pra maravilha. caramba lá, agora tá demais. Muitíssimo merecedora de conhecer a Capcom e tudo mais. Mas então, eu tô dizendo isso de Silent Hill justamente porque a gente teve recentemente o trailer e uma transmissão dedicada, um trailer novo e uma transmissão dedicada ao Silent Hill F, Sim. que vai ser o próximo capítulo da saga, que já tinha sido mostrado há alguns anos, né, naquela Silent Hill Transmission, que nos apresentou o remake do Silent Hill 2, o Silent Hill Townfall, esse Silent Hill F, o filme do Silent Hill 2 que vai sair, que eu acho que sai esse ano ainda, né, o Return to Silent Hill. Mas esse Silent Hill F, a ideia é levar a história, a proposta, tudo que representa Silent Hill pro Japão da década de 60. É sempre bom lembrar que a gente já teve Silent Hill, episódios de Silent Hill, que não se passaram necessariamente na cidade de Silent Hill. O próprio Silent Hill 3 começa em uma outra cidade, o Silent Hill 4 também tem muitos momentos fora de Silent Hill, o Homecoming também é uma cidade vizinha, mas não necessariamente em Silent Hill. Então isso já aconteceu. O próprio The Short Message do ano passado, que foi aquele jogo grátis lançado no PlayStation 5, ele se passa na Alemanha, ele nos apresentou a ideia de síndrome de Silent Hill, que foi muito interessante. Então isso não é uma novidade. O grande lance aqui é que tem toda essa coisa de terror oriental. Até porque faz tempo que não são desenvolvedores japoneses que cuidam. Nesse caso aqui também não são. A New Bards é uma empresa de Hong Kong. É uma questão de terror japonês mesmo. Mas por mais que se passe no Japão e que tenha uma parceria com a Konami do Japão, quem está desenvolvendo o jogo não é japonês. É uma empresa oriental, que nos trouxe jogos recentes, como por exemplo o Resident Evil Resistance. Essa é uma das minhas reticências pro Silent Hill F. O jogo tem me conquistado, confesso. Eu tenho gostado mais dele. Quando eu assisti o trailer pela primeira vez, eu não comprei a ideia de cara. A New Bards é uma empresa de Hong Kong que nos apresentou, por exemplo, o Resident Evil Resistance e o Resident Evil Reverse. E convenhamos, o Resident Evil Reverse é uma das maiores porcarias que eu já vi. Eu tava e agora vendo, estão aí dedicados a um jogo de Silent Hill, single player, etc e tal. Quando eu vi o jogo, quando eu vi a arte, tudo, a primeira coisa que me remeteu foi Fatal Frame, né? Por quê? A primeira coisa que me remeteu foi Siren. Siren, pra mim foi Fatal Frame. E eu tava lendo sobre o jogo, e a empresa pode ser de Hong Kong, pode ser sim. Mas a Konami, ela contratou um cara que é autor de uma visual novel chamada Higurashi When They Cry, e ele é japonês. Muito famosa. E aí, pelo que eu tava lendo lá, ela contratou ele justamente porque eles precisavam de alguém que entendesse esse tempero aí do terror japonês, entendeu? Então eu insisto, que assim, a gente não sabe, a gente vai ver quando sair de verdade, né? Mas eu insisto que pra mim, eu acho que vai ser mais centrado ali no terror japonês mesmo, com alguns, se bobear, vai ter alguma coisa shintoísta, coisa bem Fatal Frame mesmo, viu? Eu diria que vai ser algo ancestral, assim. É uma cidadezinha interiorana do Japão, que tá presa a costumes muito antigos, e eu acho que isso vai ser transmitido na história de alguma forma. Mais uma vez, referências a Crimson Butterfly aí. Cidadezinha no meio do nada, costumes antigos. Você precisa jogar Siren, Romulo, só isso que eu te falo. Na verdade, o mundo precisa jogar, o mundo, porque ninguém conhece Siren, que é uma tristeza pra mim infinita. Então, de fato, a gente tem o Ryukishi 07 no roteiro, o Akira Yamaoka também volta, ele não vai estar sozinho, ele vai ter um outro compositor junto com ele, chamado Kensuke Inagi, que ele é responsável por muitos jogos da franquia Dynasty Warriors e várias das subséries da Koei Tecmo, tipo Warriors Orochi, desses jogos de Musou, ele compôs bastante. Então, é uma parceria inusitada. O Akira Yamaoka já é veterano da série, esse camarada nunca tinha feito, até onde eu vi, nunca tinha feito um jogo de terror. E a gente tem também uma desenhista ali no design de criatura chamada Kera, que também tem um trabalho muito interessante em videogames. Tudo isso nos foi apresentado em detalhes nesse Silent Hill Transmission sobre o Silent Hill F. Você tá otimista? Então você acha que vai ser um jogo legal? Porque assim, o trailer foi um trailer mais conceitual, ele não apresentou nada rodado em tempo real, né? Ele não tem ali um gameplay de fato. Max, lógico que eu tô ansioso, tô sentindo firmeza, porque eu sou o believer da turma. Mas é o seguinte, terror geralmente é um gênero tão distinto, porque o próprio nome diz, é aterrorizante, né? Mas tem a beleza, e consegui ver muita beleza nesse trailer. É muito bonito. Então, eles venderam muito essa ideia. Eles bateram em 2 pontos nessas, acho que foram 40 minutos de transmissão lá. Que é
a beleza no terror, a beleza na desgraça. Então tem muito disso nesse trailer das flores, e tem aquele lírio aranha vermelho lá que remete muito à morte. O próprio, né, a imagem lá, que é aquela coisa muito Midsommar, que é a capa do jogo, inclusive. Sim. Daquela pessoa coberta com flores e fungos, e aquilo meio que toma a cidade. Ficou claro que a outra versão dessa cidade talvez tenha algum tipo de conexão energética. Talvez tenha algum tipo de conexão em termos de energia com Silent Hill, esteja ligado de alguma maneira, sei lá. Então a história pode ir para caminhos infinitos, então são muitas possibilidades mesmo. E aí foca nesse lance aí dos colegiais, de um grupo de amigos, e tem muito esse debate sobre a traição, de que em quem confia, somos amigos para sempre ou não, etc. E também outro ponto foi justamente esse lance de voltar às raízes. Afinal de contas, depois do The Room, que seria o Silent Hill 4, a gente teve um monte de desenvolvedor ocidental cuidando da franquia. Sim, e foi isso que fez com que a Konami quisesse trazer de volta um pouco as origens do terror mais oriental, né? Por exemplo, Silent Hill é uma cidade, e aí a cidade, ela é física, ela tá num lugar, só que eles criaram um conceito que o Silent Hill virou mais que uma cidade, é um conceito. Vamos ver. Já tá funcionando, assim, Max, já tá funcionando. Não sei, porque, não. ó, já tivemos Silent Hill na Alemanha, fora dos Estados Unidos, então... O Short Message, ele é uma o avião experiência. tá indo pro leste ali, ó. Calma. E outra coisa, o Short Message é desenvolvido por uma equipe japonesa. Foi a Hexadrive que fez também. Também tem o lance, né, da Sakura, né, da flor, né, do monstro. E é isso aí, cara, eu tô confiante. O que eu quero dizer é que, tipo, o Short Message foi, de fato, uma experiência super breve. Pra mim foi, assim, ultra impactante, eu gostei bastante. Fico surpreso de ver muita gente que não gosta do The Short Message, né? Mas tudo bem. De qualquer forma, isso aqui eu acho que depois de tanto tempo daquele anúncio lá atrás, já seria a hora de mostrar alguma coisa de fato do jogo em si, ou então não fazer a gente esperar tanto tempo por isso, do tipo, daqui uns meses, não demorar tanto tempo pra ter de fato o jogo, ou até com uma janela de lançamento, sabe? Porque, sei lá, eu na real, nessa transmissão, por mais que tinha sido dito que seria do Silent Hill F, fiquei esperando ali o Born from a Wish do Silent Hill 2 Remake, que ainda estão devendo. Eles precisam entregar esse conteúdo da Maria aí no jogo, porque afinal de contas faz parte do jogo lá atrás. Não tem nada anunciado, né? Vamos ver. Tomara que sim. E o F, Romo? Você acha que é F do quê? É F de Flower? Flower, F de eu ia Friends? falar isso, de Flower, talvez. F de Five? Então, assim, muito se debate também sobre essa letra F em caixa baixa, né? Letra minúscula, etc. Então, tem muito mistério ao redor, que eu gosto bastante. Mas, de qualquer forma, pensar que a gente vai ter um novo Silent Hill pra sair logo mais é motivo pra se celebrar, com certeza absoluta. É isso aí. Agora, é motivo pra se celebrar filme novo de Resident Evil? Me diz. Mas isso aí é baseada, né, filho? Esses caras fazem e vão continuar fazendo. A franquia já arrecadou mais de 1,2 bilhão de dólares. Você quer que os caras não parem de fazer? Os caras vão continuar fazendo. Ou seja, não vai ter nada a ver com aquele último filme, Bem-vindo a Raccoon City. É um reboot, né? É uma história nova, a gente não sabe exatamente do que vai ser, de qual jogo vai adaptar, se vai ser algo original, se vai ser Resident Evil 1, se vai ser Resident Evil 0, seja lá o que for. A gente já tem inclusive uma data de lançamento para 18 de setembro de 2026. Sim. E quem vai cuidar da direção é um camarada aí que tá queridinho da galera do terror, porque ele lançou um filme que fez muito sucesso, que é o Noites Brutais, de 2022, que é o Zack Cregger. Zack Cregger, exatamente. Você gostou, né, desse filme? Gostei pra caramba, assim. E não só isso, o roteiro, ele foi co-escrito, né? Escrito a 4 mãos, com Shai Hayten, né? Que fez o John Wick, o capítulo 3 e o capítulo 4, né? A Bailarina, que também é um John Wick, que vai sair, eu acho que sai esse ano. Meu amigo, John Wick, filho, é porrada, bala e bomba e... Quem gosta de ação, adoro John é Wick. bom demais, bom demais. Ou você assistiu um filme que é com o cara que faz o Saul, do Better Call Saul, chama Anônimo. Claro, eu tô esperando o 2. E o nome dele é Bob Odenkirk, viu? Ô Max, minha cabeça... É o John Wick da terceira idade. É o John Wick tiozinho. Excelente. E o Nobody 2 dizem que sai esse ano. Eu não sabia que eu ia ter 2 Anônimo. não, mas tô feliz, hein? Eu também. John Wick foi por causa de um cachorro e o Anônimo foi por causa do bonequinho, de um ursinho da filhinha. E o Christopher Lloyd no Anônimo. Nossa, maravilhoso. O lance de Resident Evil nos cinemas, o meu maior problema é que é sempre produzido pela mesma galera. Pode mudar o diretor, pode mudar o roteirista, mas sempre quem tá por trás, seja os filmes da Mila, seja esse Bem-vindo a Raccoon City, seja esse aqui, seja a série da Netflix, é a constante em filme, ou seja, cara, expectativa zero, assim. Zero, e ainda vai todo mundo se decepcionar, porque não é possível. Caramba. Toda vez é isso. Agora trouxeram um diretor... Ô, Maxon, você não pode se decepcionar por algo que você não espera nada. Eu gosto de Resident Evil, cara. Todo mundo gosta, mas os filmes é meio merda, né? Bom, mas é isso. Temos aí Resident Evil, a gente nem sabe o nome certo, provavelmente não vai se chamar só Resident Evil,
mas quando tivermos mais notícias a gente vai falar a respeito aqui, porque é sempre muito maravilhoso falar de Resident Evil. Sim. E a gente teve recentemente um evento de videogame de uma produtora, distribuidora chamada Nacon, e os caras anunciaram nada menos que 4 jogos de terror nesse evento. Caraca. Sendo que 2 deles são Lovecraftianos. Um desses jogos é de um estúdio do Chile que eu amo de paixão, cara. Sou apaixonado por esses caras, chamado Ace Team. E eles nunca tinham feito jogo de terror. Eles entregaram jogos do tipo... Eles têm a franquia Xenoclash, que é excelente. E o Clash, o Artifacts of Chaos, saiu faz um tempo. É um dos melhores. Eles têm o Eternal Cylinder. Tem uma outra franquia também chamada Rock of Ages. Recomendo muito. Tem um jogo em stop motion chamado The Deadly Tower of Monsters. Cara, esses caras entregam umas experiências muito diferentes. E tipo... A franquia Xenoclash eu amo, cara. Amo. E aí eles me entregam agora um jogo de terror Lovecraftiano chamado The Mound, Omen of Cthulhu. Nossa, que trailer, previsto para sair ainda esse ano. E é um terror cooperativo, ele não é assimétrico, ele é cooperativo e o trailer é muito incrível, não é, Romulo? É maravilhoso. O jeito que ele constrói as viradas de câmera, as viradas temporais. Lembra do filme A Missão? Nossa, sim, Robert verdade. De Niro, os caras chegando no mundo novo, lá, pá. Parece que é tipo invasões espanholas, né? Sim, estão falando em inglês, né? Mas é do tipo séculos atrás, então todos aqueles equipamentos da época, e aí as monstruosidades que aparecem nessa exploração de cidade, claro, né, remetendo aos seres abissais, aos seres cósmicos, tentáculos, né? Então, características das obras do Lovecraft, tá tudo aqui. Eu achei realmente, cara. Então, cura, né? Você vê, ele atira no monstro lá e vem o padre. Por que você atirou nele? Aí ele olha, não é um monstro, pô. Não, mas realmente, cara. Realmente, não é todo dia que a gente vê um trailer tão bom. Bom pra caramba. Já rodando em gráfico do jogo, já mostrando o gameplay do jogo. Se tivesse um filme desse, eu queria ver esse filme. Mas a gente vai jogar esse jogo. Muito mais legal. A gente vai jogar esse jogo. Demorou. E quem sabe a gente consiga jogar junto, né? Porque a gente nunca consegue. É impossível a gente conseguir jogar qualquer coisa. Isso é pra segurar as carças com a mão, porque, ó, deu medinho. Ó, e um outro jogo de Lovecraftiano também anunciado, chamado Cthulhu The Cosmic Abyss, de uma empresa chamada Big Bad Wolf. Esse aqui me pareceu uma coisa meio sci-fi, cara. Eu fiquei muito interessado também. A princípio me pareceu também, mas quando eu tava vendo o trailer lá, ele tem uma ambientação ali no meio numa floresta, tem um cara no barco ali. Na verdade, você achou que é floresta? Pra mim aquilo lá é fundo do mar, cara. É abissal o negócio. E tem o Cthulheiro ali, provavelmente ele tá em Hyliea, seja lá onde tá o nosso protagonista, no abismo do Pacífico, esse que é o lance. A Big Bad Wolf, ela tem uma história muito boa com o jogo, né? Tipo, eles lançaram um jogo episódico de tomada de decisão e tal, chamado The Council, que eu acho excelente. E eles têm um jogo de Vampiro à Máscara, viu, Romulo? Chamado Swan Song. Eu ainda não joguei, é Vampire the Masquerade Swan Song. Também é um jogo de tomada de decisão, com muitos caminhos, ramificações. Esse eu tô devendo, mas o The Council é muito bom. Se esse jogo aqui seguir essa linha, o Cthulhu The Cosmic Abyss, que maravilha. E esse está previsto para o ano que vem, 2026. Tem mais 2 jogos que foram anunciados nesse evento, né? Um deles é o The Occultist, né, Marcos? Eu, particularmente, tenho um fascínio assim, por essa temática. O nosso protagonista parece ser um sujeito mediúnico, com altas capacidades sobrenaturais. Me parece ser um jogo de um orçamento razoável, porque entrega uma ambientação meio fotorrealista, assim. De um estúdio chamado Daloar, não conhecia, mas quem tá por trás da distribuição é Daedalic Entertainment, que eu adoro, assim. Os caras, eles têm no acervo uma infinidade de tipos de jogos, né? Inclusive, ano passado, eles lançaram um jogo de terror chamado Edge of Sanity, que eu vacilei. Não joguei, mas eu joguei o Reveal. Falei dele aqui, aquele jogo de circo, jogo de terror de circo, de uma família que vive no circo. Porém, eles também lançaram o jogo do Gollum, uma das maiores catástrofes recentes dos videogames. Mas os caras investem bastante em terror. Então tem esse The Occultist, que parece ser bem interessante. Aqui na sinopse, né? Acompanha Alan Rebels em sua investigação do oculto mais aterrorizante até agora nesse jogo de terror de ação e aventura horripilante. Eu gosto do tema também. Eu também. Nós crescemos numa era de Walter Mercado, né? De Uri Geller entortando garfos na televisão ali, meu. Lembra do Lembro, o Homem do Não Sérgio Malandro, não. é o que saía a luz da mão, o né? Homem do Isso aí, pô. E é muito legal porque fica muito em evidência o pêndulo desse personagem, né? Parece ser ali um artefato, uma ferramenta muito importante. O pêndulo ele é usado para hipnose, né? Ou para mostrar caminhos ocultos, né? Vamos ver qual é que vai ser o uso do pêndulo aí do nosso querido protagonista aí, né? E para fechar esses jogos de terror do evento da Nacon, é mais um da Daedalic chamado The Fading of Nicole Wilson.
um jogo de terror bastante focado em narrativa, em história, de um estúdio chamado 101 Games, que já nos entregou no passado um jogo absurdamente bom chamado The Suicide of Rachel Foster. Você já jogou esse? Jogo de hotel mal assombrado. Recomendo muito, é muito bom, muito pesado. Mas ele é aquele tipo de terror que eu sei que muita gente não gosta. Muita gente diz que é jogo de simulação de caminhada, muito focado em narrativa. Você interage com o cenário, conversa. Falar em simulação de caminhada, tá chegando aí Death Stranding 2, hein, meu? Aí eu quero ver, hein? Você gosta? Você gosta do 1? Eu amo o Kojima. Kojima fizer, eu vou amar. Eu gosto dele, mas eu diria que o Death Stranding é um dos que eu menos gosto. Eu gosto, mas ainda assim... E assim, é bom dizer, né? O Death Stranding tem muitos elementos de terror. A gente pode até pensar em trazer o Death Stranding 2 aqui, né? Eu acho que sai em junho, né? Isso aí. Bom, mas esse ainda não tem data. O The Occultist é 2026 também. Esse The Fading of Nicole Wilson ainda não... É TBA. Não tem data ainda pra ser anunciada. Se você quiser dar uma olhada no trabalho desse estúdio, eu recomendo muito o Suicide of Rachel Foster, que inclusive está em promoção, naquela promoção Spring Sale do Steam, por nada menos que R$ 4,99. Menos que uma mariola. Eu recomendo muito, porém eu gosto muito desse tipo de jogo, que eu sei que muita gente não gosta. Então é sempre muito bom pontuar. Teve uma notícia que eu fiquei maluco da cabeça, cara. Que é um remake de um filme dos filmes que eu mais amo na minha vida. Que se chama Cujo, a história ali do Stephen King, do cachorro mordido pelo morceguinho no começo ali, que fica malucão e assassino. Essa história claustrofóbica, canina aí, pessoas que sofrem de sinofobia não podem nem chegar perto desse filme, cara. É muito bom. É muito bom, eu colocaria entre os favoritos de adaptações do Stephen King. Eu também, cara. Galera, vocês aí, ó, agora profano, hein? Top 5 adaptações de Stephen King pra cinema, hein? Eu não vou nem fazer, porque tem vídeo lá no Mais Que Horror, tem um monte de vídeo do Stephen King lá, já fiz isso algumas vezes e inclusive falei do Cujo, que eu gosto muito. Eu nunca li o livro, pra dizer se é fiel ou não. Inclusive teremos o Stephen King aqui no programa, você já deve saber, né, aí pela thumbnail, ou pelo título. Mas o Cujo com certeza é um dos melhores, e saber que vai ter um remake é muito potencial. Será que vão mudar o cachorro, que nem mudaram o cachorro da Profecia? Será? Porque é um São Bernardo, né? Se você me lembrou do remake da Profecia pra falar disso aqui, eu já fiquei triste. Nem tinha pensado nisso, mas... Tem que falar, porque é cachorro. Top 5 cachorros de filme assustador. Hoje eu tô no top 5, hoje eu tô altas fidelidades. E eu já fiquei triste, lembrar do remake da Profecia, você também, viu? Tem mais jogo, não tem? Tem um monte de jogo, e eu queria começar com um jogo brasileiro, é chamado Enigma do Medo, foi lançado no final do ano passado. Ele veio de um financiamento coletivo muito, muito, muito bem sucedido. Que jogo bonito, Max. Pediram R$500 mil, faturou mais de 4 milhões de reais. É de um estúdio chamado Dumativa, que eu gosto bastante desse estúdio. Já joguei outros jogos desses caras, especialmente o Shield Maiden, que eu acho assim um jogo de ação 2D excepcional. Esse aqui ele vem atrelado a um RPG de um youtuber famoso chamado Cellbit, que ele tinha uma mesa de RPG chamada Ordem Paranormal. Não sei se ainda tem, eu não acompanho o trabalho dele, mas ele deu origem a esse jogo, que é um baita jogo de terror, cara, bastante investigativo, com muitos quebra-cabeças desde o início, desde o minuto 1, já começa de uma maneira bem não convencional para você resolver um quebra-cabeça simples e começar o jogo. A gente joga com uma investigadora chamada Mia, e ela tem ali ao seu lado o seu fiel cachorrinho Lupe. Inclusive você consegue a qualquer momento intercalar o gameplay entre eles. E o Lupe ele tem um olfato, ele consegue entrar em lugares que a Mia não consegue. E você está investigando o desaparecimento do pai dela. Isso lembra um joguinho da Capcom aí, hein? Mas você não controla o Huey no Haunting Ground. Você não controla ele, mas ele tá sempre ali com você, com certeza. Não sei se foi uma inspiração pro pessoal, mas esse jogo aqui ele é 100% dublado. Uma dublagem excepcional, tipo, tem Guilherme Briggs no elenco de dubladores, tem, tipo, Wendell Bezerra, é um negócio muito alto nível, assim, sabe? Parabéns aos envolvidos por esse jogo. Tem esse visual que remete muito ao PlayStation 1 em especial, que é uma câmera um tanto isométrica, um cenário 3D, porém os personagens em pixel art. E o que me destacou muito no cenário, no visual, foram os efeitos de luz e sombra, com a lanterna dela, inclusive com luz ultravioleta, que confere segredos escondidos, não só no cenário, mas em muitos dos documentos. Esse é aquele tipo de jogo que você precisa prestar muita atenção nos documentos, ler tudo que você encontra nas gravações, é tudo muito importante. Não é fácil esse jogo, cara. Tipo, confrontar as criaturas, existem umas monstruosidades, uns zumbis de sangue ali, você consegue facilmente desvencilhar deles, ou então sobrepujar os inimigos desprevenidos e tal.
mas os quebra-cabeças são cabeludos, desafiadores. E tem uma coisa que é muito triste, só tem pra Steam, né? Por enquanto, só disponível no Steam. Acredito eu que vai ser lançado em outras plataformas. Quem distribuiu esse jogo foi a Nuvem. Eu recebi dos parceiros da Nuvem, os camaradas lá da Nuvem. A gente tem uma parceria muito forte no Mega Busters, que é o meu podcast com o Spencer sobre videogame de forma geral. E especificamente esse, que é um jogo de terror, né? Eu entrei em contato com eles me mandaram. Assim, Romulo, eu acredito que vai chegar eventualmente a outras plataformas. E daí a gente pode ter um próximo momento falando sobre esse jogo, tendo você jogado, né, pra gente desenvolver mais a história. Sim. Mas eu achei muito rico, assim, todo o entorno do jogo, sabe? Porque, assim, eu não conheço o Ordem Paranormal, né? Não acompanhei as sessões de RPG e tal. Mas ainda assim eu me senti abraçado, digamos assim, pelo Enigma do Medo. Porque é tanto conteúdo ali, é tanta coisa pra ler, os personagens interagindo entre eles, é muito rico. Então, se você se permite se debruçar ali, se aprofundar ali, você fica inclusive curioso pra saber mais, né? Que no caso seria expandir para o que mais tem a respeito de Ordem Paranormal, Enigma do Medo. Então, eu tenho um pouco de receio em relação a streamers e tal, mas pelo que eu pude ver do trabalho, né, do Cellbit, é um menino novo, mas é um menino talentoso, né? Eu posso dizer por esse jogo, e o jogo ele é muito bom, fiquei muito surpreso. Dumativa, Nuvem, Enigma do Medo, Ordem Paranormal, um baita jogo. No Steam ele tá em promoção, esse mesmo evento que eu acabei de comentar, R$ 58,50. E temos também outro jogo, tá? Que é o The Haunting of Johnny Evers, ou Evers, não sei como é que se pronuncia, que é a história de uma família, né? É uma família destruída, digamos. A Johnny Evers, que é a protagonista, que é quem a gente controla, ela volta para casa onde ela cresceu, uma família desunida, separada, e aí ela vai se lembrando de tudo que aconteceu. É um jogo de casa mal assombrada. É um jogo também sobre culpa e perdão, sobre o quanto a gente de fato conhece ou não conhece pessoas que a gente julga muito próximas, como por exemplo seu pai, sua mãe e sua irmã. Então a carga emocional que esse jogo carrega faz dele assim uma baita experiência de terror. Assim, eu saí desse jogo com um nó na garganta, assim. Esse jogo me arrancou lágrimas. Terror pessoal mesmo. E ele vai bem na linha de terror de FPX, assim, né? Focado em exploração, tem uns quebra-cabeças. Exploração na casa, é point and click, né? Não, ele é primeira pessoa. Não diria que ele tem a complexidade de um point and click. Ele é bem tranquilo nos quebra-cabeças. Ele tem momentos assustadores, existe uma entidade maligna atuando nesse lugar, mas também existem outros espíritos ali que tentam interferir e ajudar a Johnny de alguma forma. E é um jogo sobre você fazer as pazes com o seu passado, com as suas origens, entender melhor pessoas muito queridas, entes queridos. De novo, a carga emocional desse jogo é pesada. Para mim foi, pelo menos. Então, para mim, foi uma experiência devastadora. Ou seja, eu recomendo muito. E também, até o momento, disponível só no Steam, de um estúdio dos Estados Unidos chamado Causeway Studios. Maravilhoso isso, né? Foi horrível. Recomendo. Mas vamos falar do Homem do Saco, Marcos? Vou ter que falar. Esse filme, afinal de contas, passou no cinema. Estreou aqui no cinema. Não, vamos pular. Dá tempo de pular ainda. Eu posso começar falando com o meu ponto positivo do Homem do Saco? Faz com que eu, por mais que eu não tenha gostado, não gostei desse filme. E tem? Tem. Sabe qual é que é? Pra mim, algo que faz eu respeitar o filme do Homem do Saco. Porque é um filme de monstro, assumidamente. Sim. A gente tem muito filme de terror que vai pro caminho psicológico, de que tava tudo na cabeça, ou era um sonho, ou era... Eu gosto do fato de que é uma criatura que vai atrás de criança, e no caso aqui, não necessariamente de criança levada, criança que faz merda. Não. Inclusive, até o menino pergunta, né? Vai pegar criança malvada? Ele, não. Então, é um filme que também remete ao Johnny Evers, que eu acabei de comentar, porque tem ali o pai tacando terror na criança, no filho, muito jovem, e isso traumatiza essa criança pela vida. Então a gente tem essa elipse aí. Na verdade, começa com o Homem do Saco atuando, ali com um cara com... Acho que ele tá com a filha ali, né? Com o carro dele e tal. Jogando um beisebol ali. E aí já mostra. Aparece o saco, aparece o zíper, leva embora, o pai fica catatônico, ele tem tipo um efeito que paralisa. Paralisia do Chaves, fica igual o Chaves. Aí tem aquele clássica cena de créditos iniciais mostrando que o Homem do Saco é uma criatura lendária em muitas culturas. E cada cultura representa... Ô Maxon, vou dizer pra você, hein? Pra mim, o Homem do Saco era brasileiro. Porque meu avô falava da história do Homem do Saco. Se fizesse arte, que ele falava, pode fazer arte, pessoa arteira,
fizesse arte, o Homem do Saco vinha e pegava, e levava embora. Pra mim, tipo, lobisomem era brasileiro. De tanto que eu vi história de lobisomem lá no interior de Minas, da onde meu pai... Pra mim, o Homem do Saco era completamente BR, mano. E toda vez que eu via a pessoa na rua, sabe, o pessoal que faz reciclagem quando era criança, eu ficava apavorado, que eu falava, nossa, o Homem do Saco vai me pegar. Eu ficava com medo. Quem dirigiu esse filme é um camarada chamado Colm McCarthy. E a decepção é grande porque ele fez um dos maiores filmes de zumbis recentes, chamado Melanie, a Última Esperança, que no original é The Girl with All the Gifts. Se você não assistiu esse filme, faça esse favor, assista, que é excepcional, um filme de 2016. Daí o cara me vê uns anos depois e me entrega esse Homem do Saco, fiquei chateado, porque é aquele filme que é bem chinfrim. A gente tem essa família, né, esse pai que tem essas incertezas. Não. Maxon, aí todo mundo fica assim, nossa, será que o maluco tá maluco? Será que... Aí vão aonde? Vão na psiquiatra, na psicóloga lá. Ela vai botar um juízo na cabeça das pessoas, né? Não. O Homem do Saco existe mesmo. Essas coisas eu gosto, viu? Não é por nada não. Só que assim, eu acho que quando a coisa pega, tem que ir até as últimas consequências. E esse filme é bem levinho nesse sentido, né? Porque tem o lance do tipo, o Homem do Saco, ele tá atrás do filho, ou ele tá vindo atrás, de fato, esse menino que agora é um adulto e tem uma família? Porque no começo do filme, ele pegou o cabelo da criança e a criança escapou. Cabelinho. Aí tem, qual é que é o lance aqui? O que é maior que o medo de uma criança? É o amor de uma criança por algo. E aí, no caso, a criança precisa ficar próxima a algo que ela amava muito desde sempre. No caso desse menino, era uma faquinha que ele usava para esculpir madeira. Então, quando ele, dá tudo errado lá nos negócios dele, ele precisa voltar pra... É uma história tudo muito batida, né? Ele precisa voltar pra casa da família. É dramalhão, aí ele volta, dramalhão. Aí tem o lance da faquinha dele lá, que tá sempre com ele, quebra a faquinha, o Homem do Saco, opa! Minha chance, oportunidade aí, bateu na porta. Quebrou o portal, campo de força, agora eu vou. Exatamente. O final é bem fraquinho, o final me fez pensar do tipo, não é possível, no sentido de que, cara, não é possível. Não sei se teremos o Homem do Saco 2, se tiver eu vou assistir, porque, de novo, por mais que eu tenha achado esse filme bem ruinzinho, ele é um filme de monstro, Meu, você, quando morrer, vai pro céu direto, porque é muita coisa ruim que você faz eu assistir, viu? Ah, Romulo, eu acho que tem importância de assistir as bagaceiras, Pelo amor de... Não tem importância, não. Tempo é importante, não dá, esse filme é muito ruim. O que eu faço, então? Esse filme passou no cinema. Mas eu vou assistir, eu assisto. Ó, O Homem do Saco, direção de Colm McCarthy aí, ó, nota dó. Tá? É isso aí, vamos pro próximo assunto. Muito bom. Puxa o próximo assunto aí, mano. Ó, o próximo assunto eu acho interessante de falar, porque a gente começou ali no Silent Hill F, né? Terror bastante oriental, um Silent Hill bastante oriental. Sempre bom lembrar que Silent Hill foi, assim, um choque de culturas, e por isso que ele foi algo tão único lá na época. Era um time japonês fazendo um terror ocidental, fazendo uma interpretação de um terror que não era japonês. Por isso que é aquela coisa tão única. Eu diria que o primeiro é especial justamente porque ele vai mais fundo nisso. Eu não sei até que ponto isso foi feito de forma consciente ou não, mas resultou em uma aberração que a gente ama de paixão. E agora a gente tem um relançamento de um jogo da Indonésia de terror chamado Dreadout, que por algum motivo só saiu no Switch e no PlayStation, não saiu no Xbox. E se você for atrás desse pacote Remastered Collection, você não vai achar propriamente no PC. Porque no PC tem os jogos separados. Esse jogo, o primeiro Dreadout, ele ficou no Steam, só disponível no Steam desde 2014. Mas se você pegar no PC, mas se você for no PC, vai sair metade do preço que você pagaria no Switch, que o Switch tá 170 pila. Normalmente o Switch é mais caro, né? A plataforma é mais cara. Bom, mas eu gosto muito desse estúdio, Digital Happiness, por mais que o Dreadout 2, que a gente comentou aqui no Resident Morta, tenha me decepcionado por alguns motivos, eu gosto muito do primeiro. Era uma época que Fatal Frame estava abandonado e esse jogo vai muito na linha de Fatal Frame, até porque a gente tem não a câmera obscura, mas tem a câmera do celular. A gente joga com uma menina chamada Linda e é uma excursão de colégio, então tem ali a Linda, os amigos e a professora, se perdem, vão parar numa cidade abandonada e dentro de um colégio abandonado, com todo tipo de entidade da própria Indonésia. Então eu conheci muitos fantasmas da Indonésia jogando esse jogo, inclusive um dos mais assustadores, que eu não sei se você sabe, que se chama Pocong. Não recomendo digitar Pocong na internet depois da meia-noite, mas assim, é muito assustador. Além das figuras, as imagens, filmes que remetem, tem muitos filmes muito bons da Indonésia de terror. Inclusive, sempre faço questão de citar Joko Anwar como um dos grandes mestres do terror moderno. Ele é mesmo. Nos entregou obras como, por exemplo, Grave Torture, Os Escravos de Satanás 1 e 2, Impet Gore,
Forbidden Door, o cara é gênio do terror. Gênio, amo. Ou seja, o terror indonésio no cinema eu gosto muito, conheço. Agora, nos videogames, esse aqui é uma relíquia. E esse pacote, ele tem não só o Dread Out original, de 2014, mas também um outro jogo, que é como se fosse uma expansão, porque ele é mais focado no confronto com as entidades sobrenaturais, chamado Guardiões da Escuridão. E eu gosto que tem um nome em português. É o Keepers of the Dark. Ele é algo à parte. Pelo menos aqui na página da Nintendo tá com o nome de Guardiões da Escuridão, mas é o Keepers of the Dark. Eu recomendo muito jogar esse jogo em indonésio, dublado em indonésio, que a imersão é muito maior. Mas realmente, por esse preço, fica difícil recomendar as edições de PlayStation e Switch, até porque, em termos de remasterização, vamos combinar que esse aqui não faz grandes coisas. Eu mesmo tive muitos bugs jogando, do tipo volta o save, some parede, ou me tira do jogo, então tem problemas técnicos graves, assim. Que eu particularmente não me lembro de ter muito quando eu joguei lá atrás, quando saiu, porque ele é um jogo relativamente simples, e naquela época eu tava muito com saudade de Fatal Frame, sabe? Continuo com saudade de Fatal Frame, pra ser muito honesto, porque a gente só teve aí as remasterizações dos Fatal Frame 4 e 5, a gente não tem nada novo de fato, que eu espero que aconteça. Mas de uma reforma, o Dread Out, ele supre essa carência de Fatal Frame, então que bom que você falou, Rômulo, porque de fato a galera da Digital Happiness é muito fã de Fatal Frame, do Makoto Shibata, ali, de tudo que tem de sobrenatural na franquia, e tem filme de Dread Out, e é um filme bom, entra naquela linha dos filmes de terror baseado em jogos de videogame que não são muito conhecidos. O próprio Fatal Frame tem um filme de terror muito bom, Siren tem um filme de terror que eu gosto, os jogos inspirados que não são necessariamente uma adaptação de algum jogo, no caso do Fatal Frame e do Siren é uma história que complementa os jogos, no caso do Dread Out é mais uma história que remete ao jogo em si. E eu tô dizendo isso do filme porque a gente vai ter tanto filme de terror baseado em videogame, tipo, vai ter o filme do Outlast, vai ter o filme do Dread, aquele jogo de terror de pescaria, vai ter o filme do Faith, aquele jogo de terror feito nos mods de Commodore 64 que a gente joga com o Padre Exorcista. E recentemente foi anunciado que vai ter um filme de terror da Puppet Combo. Puppet Combo é aquele estúdio focado em terror retrô. Tem aí clássicos modernos, tipo Nun Massacre, Murder House, Stay Out of the House. E eles vão ter um filme que sai esse ano, pelo menos lá fora, espero que venha pra cá, chamado Night Shift, que vai funcionar como um prólogo do Stay Out of the House, que talvez seja o jogo mais popular. Vai sair em outubro. Outubro, cara. Outubro. Que surreal. Pensar que, tipo... Eu acho isso muito maravilhoso. A gente vai ter aí, no fim do ano, o filme do Five Nights at Freddy's novo, né? Que aí é uma coisa muito grande. Uma super produção da Blumhouse. Mas olha o tanto de filme, de jogo de terror que a gente vai ter, mano. Que surreal um negócio desse, cara. Bom pra nós. E mais jogos. Rômulo, você me aguenta aí que eu tenho mais 2 jogos pra comentar. Um deles é de um estúdio chamado Serafine Productions. E os caras, eles lançam aí uma franquia. Tipo, é o primeiro jogo, mas já tem vários outros anunciados. Imagino que pelo menos um sai ainda esse ano, chamado Broken Lore Low. Eu não sei o quanto os jogos têm conexão um com o outro, mas eles todos carregam um nome Broken Lore. Então, por exemplo, um que tá anunciado já pra sair em abril, que eu espero que a gente fale aqui, chama Broken Lore Don't Watch. Tipo, é um outro protagonista. Aqui, no caso, a gente joga com uma artista que ela quer ser cantora. Então ela vai conhecer um produtor numa cidadezinha interiorana no Japão. Eles combinam de se encontrar lá para conversar sobre a carreira dela. Então é justamente essa viagem, ela chegando lá e você explorando esses bairros, esses becos, essas ruas. É um jogo bastante simples em termos de gameplay, que se assemelha muito a outros jogos que eu comentei aqui no programa. E é um jogo bastante de susto, do cenário que se modifica ao seu redor, algo como, por exemplo, um Layers of Fear, que nos apresenta, só que de uma forma muito mais simples, bastante focada nessa personagem, na intenção dessa personagem, e também na intenção desse produtor, que você logo percebe que o cara tem... Né, vamos combinar que esse não é uma boa pessoa. O cara tem intenções escusas aí rolando. Até porque existe aí uma outra pessoa que tá no páreo para assinar esse contrato com esse produtor. Essas pessoas se encontram ali, uma outra cantora se encontra com ela, e aí gera essa rusga, esse atrito, e parece que conforme os nervos vão vindo mais à flor da pele, a cidade ao redor vai respondendo de acordo. Ou seja, uma experiência super breve, o final fica completamente em aberto, mas é um final bastante impactante. Até porque eu gosto dessas experiências curtas, assim, muito impactantes, tipo, custa R$30 o jogo. Então ele entrega gráficos muito impressionantes, fotorreais, que eu fiquei muito surpreso de ter rodado bem no meu computador.
Tem muito essa coisa cíclica do tipo, tô andando aqui faz tempo, nunca chego em lugar nenhum, mas eu já passei aqui, o que tá acontecendo? Tem esses questionamentos da própria personagem, falando com ela própria. E, por exemplo, o próximo jogo da franquia Broken Lore vai acompanhar um jovem... Você já ouviu falar do termo Hikikomori, Romulo? Hikikomori são aquelas pessoas que se isolam socialmente porque querem, ficam assim longos períodos de tempo sem saírem de casa. Isolamento social prolongado. Hikikomori. Então é sobre isso, esse próximo jogo, que eu não consigo imaginar como ele vai se encaixar com esse jogo aqui. Porém, teremos. E aí tem vários outros também anunciados, né? A gente tem o Broken Lore Unfollow, previsto também para 2025. Tem o Broken Lore Follow, tá tudo 2025 lá, sem uma data específica. Mas assim, é muito ambicioso um negócio desse, sabe? De já lançar esse tanto de jogo. Particularmente esse Unfollow é o que mais tem apelo pra mim. Se você dá uma olhada nas imagens lá, é um negócio muito impressionante. E vamos ver o quanto que o terror escalona. Eu acho que tem muito espaço pra melhorar, especialmente no gameplay. É muito simplesinho. Eu acho que tudo que tá ao redor do jogo em si é muito mais interessante do que o que você faz jogando. Isso é um problema de muitos jogos de terror, focados em narrativa, sabe? Eu sei que também eu sou muito tolerante, porque eu gosto bastante desse tipo de jogo, então também tem isso. E também não sei se esses jogos vão chegar aos consoles. Eu torço pra que sim, mas não tenho muita esperança. Eu acho difícil, mas se chegar a gente comenta aqui. E o último jogo desse programa é justamente aquele que a gente comentou. Especialíssimo esse jogo. Especialíssimo, um jogo anunciado e lançado no dia do lançamento desse episódio aqui, ou seja, no dia 20 de março, chamado Look Outside. E o mais interessante é que é um jogo da Devolver, ou seja, traz o selo Devolver Digital. Não é todo dia que a gente tem um jogo de terror da Devolver, o que pra mim assim é absurdo, desenvolvido por uma única pessoa, um camarada chamado Francis Colombi. Tem uma página no itch.io com um monte de jogo, inclusive ele ajudou na pixel art do grandes jogos da Devolver, que é o Katana Zero. Recomendo muito se você não tiver jogado o Katana Zero, pra mim é top 5 Devolver. E assim, o que faz esse jogo ser muito precioso e muito único? É muito raro a gente ter jogo de terror, horror de sobrevivência, que também é jogo de RPG de turno, no formato clássico 8/16-bit, tipo Final Fantasy, tipo Dragon Quest. E é justamente o que entrega esse Look Outside. E a história é muito impactante de cara. Esse personagem acorda no apartamento, ele se passa basicamente nesse prédio onde vive essa pessoa, chamado Sam, e se diz que não se pode olhar pela janela. Por mais que o jogo se chame Look Outside, experimenta olhar para fora, abrir a cortina para você ver o que acontece. Ou seja, você pode ali acessar uma rede social, entrar na internet para saber o que está acontecendo no mundo e por que as pessoas estão se transformando em monstros. Então não é uma coisa meio de zumbi. É uma monstruosidade, do tipo, a boca da pessoa tá abrindo e tomando o rosto dela, os olhos e a cabeça. Ou então crescendo novos braços e pernas. Monstruosidades de todos os tipos. Então conforme você vai explorando esse prédio, porque você precisa explorar, porque é um jogo de rotina, você precisa comer, né? Você precisa ir atrás de comida, você precisa descansar, inclusive tem até a opção de tomar banho, escovar os dentes para manter moral, higiene, sanidade, sabe? Tem todas essas questões. Você vai encontrando todo tipo de aberração por esse prédio, e aí pessoas que parecem normais, no outro dia pode ser que não. E também tem uma interação muito próxima com a pessoa que vive do lado da sua casa, ela tá ali observando por um buraco na parede. Você também conversa com essa pessoa no modo normal de jogo, é só assim que você salva. Esse é um jogo muito, muito difícil, pelo menos eu tenho achado muito difícil. Os inimigos batem muito forte, as suas armas quebram, tipo, você está usando uma faca de cozinha, um taco de beisebol, você usa isso, quebra. Você precisa voltar pro seu apartamento para dormir, passar pro próximo dia, porque a proposta é você conseguir sobreviver por 15 dias. Porque o que dizem, o que o governo diz, o que as autoridades dizem é que depois de 15 dias vai voltar tudo ao normal. Você vai poder sair na rua e a vida que segue, entendeu? Só que, cara, pra você sobreviver esses 15 dias é infernal. Então, tipo, a gente teve aqui no Os Gente Morta, no Mask Horror, a oportunidade de jogar esse jogo antecipadamente, falar de um jogo no lançamento. Ou seja, eu nem posso dar muitas informações porque eu nem sei. Do tipo, quanto que custa o jogo, se vai ter tradução pro nosso idioma, né? Porque a Devolver, basicamente 99% dos jogos da Devolver estão traduzidos em português brasileiro. Esse aqui, enquanto eu jogava, eu joguei em inglês. É um jogo de RPG, então o texto é importante. Não é só você equipar bem o personagem, ou então saber quando você confronta as criaturas ou quando você foge delas, mas também é ler documentos para resolver quebra-cabeças. Existem uns quebra-cabeças um tanto quanto cabeçudos no jogo para você levar a coisa adiante. Mas de qualquer forma, assim, foi uma baita oportunidade, né? Sim, é sempre bom porque mostra que
as empresas dão valor pro nosso trabalho, né? Sabe que a gente tem um público que é fiel e que acompanha aqui as nossas opiniões. Exatamente. E não vou falar o que tá acontecendo lá fora, porque pra mim foi sensacional descobrir isso. E descobrindo isso, né? Porque, claro que você vai encontrando cultistas que têm algo a dizer a respeito desse fenômeno pelo prédio, e aí você pode se aliar a eles ou não. Tem bastante essa coisa de decisão, sabe? Então é isso, Look Outside, disponível no PC. Não sei se vai chegar a outras plataformas, mas por enquanto disponível no PC. Recomendo bastante conhecer o trabalho do camarada aí, Frank Smile, que ele tem o Frank Smile Show, é o nome artístico dele, e tem bastante jogo, cara, lá na página dele de witch.io. E vamos pros finalmente. Que tá no cinema ainda, né? Olha, talvez em algumas salas, mas é surreal pensar que a gente acabou de falar de Long Legs, já vem o filho do Norman Bates aqui, um novo filme. É, o filho do Norman Bates, no cinema do James Wan, com um conto do Stephen King. Olha essa combinação. Combinação que poderia dar errado, será que deu errado, será que não deu? Diga você, Maxon. Infelizmente o Rômulo não assistiu, eu espero que ele tenha umas perguntas pra me fazer a respeito do filme, porque eu prefiro responder do que ficar na verborragia aqui. Você me mandou o conto, mas você leu? Eu não li o conto, o livro é do Tripulação de Esqueletos. Inclusive, recentemente, a gente teve um outro filme adaptado de um conto do Stephen King, que foi o Boogeyman. Infelizmente, a maioria das pessoas não gostaram, né? Pra mim, se tem a Soft Thatcher, eu faço um esforço pra gostar, cara. E aquele Boogeyman, Seu Medo é Real, eu amo. Coloco uma das minhas adaptações favoritas do Stephen King. Esse aqui se chama O Macaco. O Osgood Perkins, ele não só dirige, como ele também faz uma pontinha a la Hitchcock no filme, Romulo, ele aparece ali. Então a gente tem esse macaco do título, que inclusive no conto eu sei que ele batia o timbal, e no filme ele bate o tambor, porque parece que o macaco com o timbal, ele tá sob direito autoral da Disney, por conta de Toy Story. Então foi por isso que mudaram. Nossa, cara, os caras dão um jeito, É o macaquinho com um tamborzinho. Então a gente tem a história desse pai, que tem filhos gêmeos. Esse pai, ele sofre há tempos com esse macaco. Ou seja, quando dão a corda no macaco, ele toca esse tambor, a desgraça acontece. Pessoas morrem de formas mais absurdas possíveis, à la premonição. E aí mostra esse sujeito tentando se livrar desse macaco. Só que ele sempre dá um jeito de voltar para essa família. Num esquema meio Chuck, sabe? Só que qual é que é, né? O Osgood Perkins, ele é um cara que, inclusive, ele roteiriza, viu? Ele pegou o roteiro, e eu vi uma entrevista que ele disse que o roteiro original era super sério. Ele quis ir pro lado da galhofa, cara. Esse é um filme de terrir. Ele não é um terror como os outros filmes do Os Perkins que a gente conhece. Tipo o Long Legs, tipo o Enviada do Mal, tipo aquele lá que eu adoro, o Maria e João. Então ele é um filme, você tem que estar preparado para assistir um filme mais cômico. Eu imagino que não era isso que você esperava, né? Não era. Porque o conto, ele não tem esse lance de humor, não, cara. É interessante você falar isso. Que ele tomou todas as liberdades possíveis. Tomou, né? Tem toda a história ali, né, do Hal Shelburne, né? Que estão vendo os brinquedos de infância, ele tá vendo com os filhos dele, e o molequinho dele mais novo vem, encontra um macaquinho lá e ele fica meio que apavorado, né, meu? Já é diferente. Isso aí já é diferente. Já é? Já, ele recebe uma caixa. Na verdade, eles encontram essa caixa. O pai, ele é omisso. A mãe que cuida dos dois filhos. Esse pai aí, o John Shelburne, eles têm umas lembranças da morte do amigo dele de infância, chamado Johnny. Tem um negócio a ver com o macaco, né? Então quando ele vê que os meninos vão pegar o macaco, ele, não, deixa essa... Mas aí o macaco vai atrás, né? Não existe isso. É interessante você falar, já é bem diferente. Porque ele, assumidamente tomou todas as liberdades. A gente tem que pensar que esse aqui é o diretor do Maria e João, o Conto das Bruxas, né? Que pegou, pra mim, de forma magistral, subverteu muito o conto de fada clássico. Então é basicamente esses dois gêmeos adultos, seguiram vidas muito distintas, uma vida sofrida, digamos, porque vem em torno de toda a desgraça que esse macaco trouxe, e tipo, pra quem você fala, com quem você compartilha esse tipo de coisa, porque é um absurdo pensar que você dá corda em um macaco, pessoas começam a morrer das formas mais impossíveis possíveis. E aí o papel do Theo James, né, que é na fase adulta do filme, os dois irmãos, ele conseguiu entregar essa proposta mais de galhofa que o filme pede. Vou dizer que esse nem foi tanto o meu problema foi o excesso de efeito especial do filme. Sabe? Eu acho que quando o filme ele abraça essa coisa gore, imagine o espaço que tinha. Então, muitas cenas, pra mim pelo menos, são completamente atenuadas, justamente por conta de efeito especial de computador que perde, assim, me perde fácil. Mas o filme é os gêmeos adultos. Foca mais de um deles. Inclusive ele teve um filho, ele tem uma relação muito difícil com esse filho. A mãe, inclusive, não quer que esse filho veja mais o pai, porque é um pai muito problemático, e que não é uma boa influência para esse adolescente, né?
Então tem essa questão também. E o filme é esse cara tentando se livrar desse macaco que surge na vida dele de novo. Então tem essas crianças entendendo esse artefato. É muita liberdade mesmo, viu? É muita liberdade mesmo, porque conta sobre o pai, não é sobre os filhos. Então, não tem nada disso. Caraca. É interessante, o próprio Boogeyman foi nessa linha, né? O Boogeyman, ele coloca o conto dentro de uma história muito maior. Então a gente tem ali o conto muito fiel daquela sessão de terapia, só que tem todo o entorno, né? Tem esse terapeuta que se torna o protagonista do filme junto com as filhas dele. Aqui no caso, pelo que você me diz, de fato foi para outro caminho, se tornou outra coisa. Até porque é um filme, né? É muito bem produzido, é um filme com muito pedigree, digamos. Bom, o conto foi escrito há décadas, né? Então, assim, a gente pode falar que já que é diferente, né? Posso falar como é que acontece no final? Pode contar, diz aí. Cara, então, o pai, ele consegue pegar o macaco e ele joga o macaco no lago. Sabe como é que é o nome do lago? Crystal Lake. E aí, tal, ele acha que deu tudo certo, não sei o que lá. Só que, de repente, começa a aparecer uns peixes mortos no lago. Então... parece que vai voltar, sabe? Ó, eu gosto do fato de o filme cagar pra ideia de ter que explicar por que o macaco ele é o que ele é, entendeu? Eu adoro isso. Eu sei que pra muita gente a falta de resposta é um problema, mas eu adoro. Qualquer um que dá uma bica nesse macaco pra longe, acabou o macaco, meu. Muita gente diz isso sobre o Chuck, né, não? Mas o Chuck segura uma faca. Mas ainda assim eu gostaria que você assistisse pra gente conversar a respeito, porque sim, vou assistir. Assim, é mais um filme mediano, cara. Por exemplo, o próprio Acompanhante Perfeita, eu gostaria de ter curtido mais o filme. Eu também gostaria de ter curtido mais esse aqui. É um filme esquecível, infelizmente. Ainda mais por ser um filme desse diretor, com essa produção, com esse elenco, etc e tal. Mas é Stephen King no cinema, né? Então é sempre sucesso. Creio eu que tenha sido um sucesso de bilheteria, acredito eu. É isso aí. É isso, Romulo. O Macaco, Osgood Perkins, Norman Bates Filho, entregando roteiro, direção e se divertindo muito. Ele faz o tio desses gêmeos. Então quando acontece algo com a mãe, eles vão morar com o tio e com a tia. É o tio Chip. Que é quem? É o Osgood Perkins? Esse o cara tá achando que é o Shyamalan agora, mano? Tem fala, tem tudo. Tem umas 2 ceninhas, vai. Tem uma baita de uma costeleta ali, tudo. Eu dei risada quando eu vi ele, honestamente. Me pareceu assim, que a galera tava se divertindo fazendo esse filme, sabe? Eu não me diverti tanto assim. Eu acabei de receber um e-mail aqui agora, hein? Só primeira mão, hein? Que Resident Evil 3 está agora jogável para iPhone, iPad e Mac. A Capcom tá vindo nessa, né? Lançou o Resident 4, agora lançou o 3, acho que o 2 também. E é isso. Então, ó, tendo dito coisas positivas e divertidas de terrir sobre o novo filme de Osgood Perkins, vamos para Ágora Profana. Começa agora, Ágora Profana. É o seguinte aí, ó, queridos ouvintes, amigos eu ouço gente mortars. O Ruvini. Fala, pessoal. Raul aqui, mais uma vez, para agradecer a companhia quinzenal que vocês nos proporcionam. Grande Raul. Quero a opinião de vocês sobre essas obras aqui que assisti nos últimos tempos. Vamos lá, um por um, hein? Medusa. Filme brasileiro de terror que mistura culto e religiosidade. Você assistiu? Tem vídeo no Mais Que Horror do Medusa, hein, Raul? Não vou falar nada, hein? Hysteria, né? Série de terror satânico que o Maxon me indicou. Assisti alguns episódios. Amei. Cara, vou te falar que a maior tristeza é essa série ter sido cancelada. É só essa temporada e acabou. Ah, sim. Que infelizmente foi cancelada depois da primeira temporada. É muito boa. Eu também, eu cara. queria que essa série fizesse uma fração do sucesso daquela falácia de Stranger Things. É só isso que eu falo. Nosferatu. Nunca assisti o clássico e curti a nova versão. Devo dar uma chance? Depende, né? Às vezes tem gente que não se dá bem com... Não, deve. Essa galera que não se dá bem com terror clássico, preto e branco, terror mudo... Olha o que você vai falar. Assiste. Insiste. Não, continua assistindo. Não é possível. É a Era de Ouro. É o patrimônio, cara. É o alicerce. É a protogênese. Tem que assistir. Tem que. É isso que eu acho. É uma pena que na grande maioria dos streamings por aí não tem muita coisa antiga. Não tem muito terror preto e branco, terror da década de 20, 30. E Oddity, que foi um dos meus filmes favoritos que assisti no ano passado. Um abraço. A gente vai falar de Oddity, né? Nesses filmes que nós não falamos, né? O Raul, a gente tem feito isso, né? A gente pega um filme... Não nesse caso, porque esses dois estrearam no cinema. O Homem do Saco já faz um tempinho. Pelo menos nesse começo de ano, a gente fez no programa passado, a gente vai fazer por vários outros, é justamente pegar um filme mais lançamento. No caso, o próximo programa, já dando spoiler, vai ser Presença, do Steven Soderbergh, né? E um filme que saiu no ano passado e a gente não teve a oportunidade de falar aqui. Então a gente pretende fazer muito isso. Então a gente vai falar do Oddity com certeza.
Se ele for lançado oficialmente por aqui, a gente pretende resgatar de tudo, porque ano passado teve muita coisa, né? A gente não deu conta de falar de tudo, então a gente pretende ir aos poucos falando sobre os filmes do ano passado, sim. Então pode crer que em breve falaremos do Oddity e a gente pode conversar mais a respeito. Mas por favor, assista o Nosferatu, não só o clássico, como também o outro clássico, né, do Werner Herzog, com a Isabella Adjani e o Klaus Kinski, por favor. É isso aí. E obrigado pelo comentário, sempre um prazer te receber por aqui, Raul. Seguindo aqui com um outro camarada, o Diego Caetano, dizendo assim: salve camaradas, gostei muito da ideia de vocês falarem de filmes mais antigos, o Nevoeiro me marcou muito. Assisti no cinema de Mauá, sala lotada, todo mundo reagindo ao filme e saindo desgraçado da cabeça no final. É mesmo. E gostaria muito que vocês falassem as Fitas de Poughkeepsie. É isso, forte abraço. O Romulo ama esse filme, eu gosto bastante também. A gente fala dele aqui eventualmente, né, Romulo? É um filme... Eventualmente ele... Toda vez que a gente fala de found footage, surge isso aí. Eu acho que ele é mais um mockumentary, você não acha mais um falso documentário, né? É. Sim. Nossa, cara. E ele acabou se tornando famoso, né? Muita gente fala dele, resgata ele. Agora, eu deixo a pergunta, Diego. Você assistiu o Lake Mungo? Lake Mungo. O Lake Mungo é um menos comentado e também é um falso documentário que é das coisas mais assustadoras que eu já vi na vida. Assim. É verdade. Das coisas mais mal assombradas e realistas. Mas As Fitas de Poughkeepsie com certeza é dos filmes mais impactantes de assassino em série que tem. E tem das cenas mais impactantes. A cena que tem aquele depoimento de uma das vítimas que foi encontrada Sim. depois de tanto tempo ali mantida em cativeiro é muito assombroso, é muito realista aquilo, é de arrepiar só de falar. O cara que tava no FBI, que ele leva as fitas pra casa porque ele tem que ver todas e pra fazer a decupagem, descrever o que tem, né? E ele leva a fita pra casa e a mulher dele acha... Acaba com a vida do cara, velho. Que é isso, tá ligado? Nossa, velho, é muito pesado. Mas é isso, Diego. É isso aí, Diego. Um abraço, então. Não se esqueça de assistir Lake Mungo. É de 2008, o filme se chama O Segredo do Lago Mungo. Talvez esteja até em algum streaming por aí. E o Marcos, 1978 aqui, mandou, ó. Primeiro, não sei se o Romulo sabe, mas tem o filme Tara Maldita 2 com a Makina Grace. Não sabia. Comentamos no programa passado sobre Tara Maldita, que eu não sabia que era um filme antigo, e o Maxon falou, e eu liguei o nome à pessoa, e o Maxon não sabia que tinha um com a Makina Grace. Não sabia, muito menos uma continuação. Preciso ver os dois, é isso aí. Aqui, ó, e 2, falando no dilema do Kevin Bacon em Um Lenhador, tem um filme na Prime e no YouTube chamado Sequestro, Inocência Roubada, que é sobre um policial obcecado em resgatar uma menina de 4 anos de traficantes sexuais. Durante anos de busca pelo mundo, ele vai descobrindo aquela palavra com P que eu não vou falar aqui. O abismo olhou de volta pra ele, ó. O cara citando Nietzsche aqui mesmo. A cena que ele se descobre é chocante, é um terror. Mesmo não sendo nada explícito, me lembrei dos filmes A Serbian Film e da minissérie Tráfico. Eu nunca vi essa minissérie Tráfico Humano, já ouvi falar muito dela. Vou assistir, Marcos, eu não assisti esse Sequestro, não sei se é roubada não. E tanto essa quanto Tráfico Humano, faz tempo que eu tô pra assistir essa série, mas me disseram que ela é realmente barra pesada e valeu pelas recomendações. Espero que tenham coragem de ver esse filme. É coragem, nós tem. Vamos assistir sim. Vamos Ó, ver. seguindo aqui, comentário da Kelly Regina. Acho que é a primeira vez que ela comenta, né? Ô Kelly, volte mais. Conversa mais com a gente aqui sobre terror. A premissa de Presence, no caso Presença do Soderbergh, né? Me lembrou a Emma Ghost, de 2012. Rapaz, você já assistiu esse filme, Romulo? Esse filme é um absurdo de bom. É totalmente indie. Você precisa assistir, um dos filmes de fantasma mais únicos que tem. Nossa, obrigado, Kelly, por lembrar. Aqui, ó, mas só a premissa, porque não é em primeira pessoa e a protagonista é a fantasma. Nem lembro se há moradores vivos. Falando assim, pode parecer a Ghost Story também, mas é menos viajado. Não é uma crítica a nenhum dos filmes. Mostrando mais a interação entre a fantasma e a médium que vai lá ajudar. Ela botou aqui 16 minutos 30. A Jaula também é um remake de um filme argentino, 4x4 de 2019, mas só vi o brasileiro. Não sabia. Essa Jaula eu assisti no cinema. Fiquei muito feliz de ter conseguido, porque tá anotando aqui, hein? 4x4, filme da Argentina, não sabia. Obrigado, Kelly, pela recomendação. Vou atrás, com certeza. E obrigado pelo comentário e volte mais vezes. Conversa com a gente aqui. Isso mesmo. Obrigado, viu, Kelly? Um abraço e obrigado pela dica aí. Temos aqui o último comentário aqui do Las226. Tenho que dizer que gostei do Resident Evil Revelations 2, mas peguei a versão com todos os capítulos lançados. Isso de jogar semanalmente nunca me atraiu. Sempre preferi esperar pegar tudo bonitinho com embalagem e jogar no meu ritmo. Cada um tem um jeito, né, Las, de jogar. Foi a Capcom experimentando o formato que na época estava em voga, né? Os jogos da Telltale... Formato episódico, né? Exato, né? Os jogos da Telltale estavam muito em alta na época, com os Walking Dead da vida, e Game of Thrones, e etc. Então,
foi um experimento. Eu acho que não tira nada, assim, e você joga do jeito que você quiser, evidentemente, né? Eu achei legal na época jogar e conversar e acompanhar e debater o que será que vai acontecer. Foi uma coisa única de Resident Evil, né? Não acredito que a Capcom vai fazer isso de novo, mas faz com que o Revelations 2 seja ainda mais especial, que é bastante especial pra mim. E eu digo e repito, Romulo, esse jogo é pra jogar de 2. Se um dia você quiser jogar, eu jogo com você, pode escolher a plataforma aí que eu dou um jeito de pegar o jogo. E valeu, Lás, pelo comentário. E vamos chegando ao final de mais um episódio do Osso de Gente Morta. Muito obrigado você que chegou até aqui, espero que você tenha gostado e espero que a gente se ouça daqui a 15 dias em mais uma edição do Osso de Gente Morta. E mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente nesses 4 anos e que a gente continue por mais 4 anos e por mais muito tempo, não é não, Romulo? Com certeza. Um beijo pra todos vocês e a gente tá aqui por vocês, cara. É por isso. Rapidão, uma última coisa. Eu falei com o Daniel Cruz, autor do Anjos Cruéis, e ele vai mandar um áudio pra gente, hein? Tá lá. Ele vai mandar um áudio pra gente. Mandei o link pra ele do programa, tal. Ele falou, vou escutar e mando sim, né? Vamos esperar chegar aí. Quando chegar, aí teremos um áudio aí do grande Daniel Cruz aí. Maravilha. É isso aí. Beijo. Tchau.